Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ler está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 8. Vamos ler? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Sabemos que quando entregamos a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos como nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos e não nos deixou. E quando recebemos o Espírito Santo por completo, com os frutos e com os dons do próprio Espírito. E um dos dons do Espírito Santo, como diz aqui, é a palavra da ciência, que citou a sabedoria, a palavra da ciência. Já falamos do amor em outra oportunidade. Hoje vamos falar da palavra da ciência. A palavra da ciência é um dom que vem de Deus, é um dom que vem do Santo Espírito para nós, para um fim útil, para que o propósito de Deus seja cumprido. Algumas vezes em nossas vidas, outras vezes na vida de outros que estão ao nosso redor. Tudo para um fim proveitoso, para o corpo de Cristo. Não para satisfazer nossas curiosidades, porque muitas vezes nós queremos, queria saber o que está acontecendo com aquele irmão, o que foi feito, o que ele fez hoje, isso aqui. Já ouviram aquele ditado popular? Queria ser uma mosca para estar lá dentro e saber o que está acontecendo lá dentro. Já ouviram isso? É um ditado popular. Não, não é para isso. O dom de ciência não é para satisfazer nossas curiosidades, não é para que venhamos saber da vida de outros. O dom da ciência é para um fim proveitoso, para edificação nossa e do corpo de Cristo. Alguns confundem o dom de ciência com o dom de sabedoria. Não é. O dom de sabedoria, nós vamos falar em outra oportunidade, é a capacidade que Deus nos dá para resolver, trazer a solução de problemas que nós ou outros enfrentamos. A palavra certa, na hora certa. O dom de ciência, outros acham que é adivinhação. Não é adivinhação. Adivinhação não vem de Deus, não agrada a Deus. Deus não quer que sejamos adivinhadores de forma alguma. A palavra da ciência é um dom do Espírito Santo. É um dom que vem de Deus para nós. E que nos faz conhecer algo que nós não presenciamos, algo que nós não vimos, algo que nós não participamos. Uma situação da qual não participamos. Um ato que não presenciamos. Um acontecimento que nós não teríamos como conhecer, como ter ciência, se não fosse pela ação de Deus, pela ação do Santo Espírito. Então o Espírito Santo nos dá a conhecer aquele fato, aquele ato, aquela situação para um fim proveitoso, para nós, para nos ajudar ou para ajudar o corpo de Cristo. Alguém que está necessitando, que Deus colocou diante de nós. Um exemplo da palavra da ciência foi quando Jesus perguntou a Pedro, aos discípulos, quem dizem que eu sou? O Senhor é o Elias? É profeta? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Jesus disse, quem te revelou isso foi Deus. Não foi carne ou sangue que te revelou isso, foi Deus. Quer dizer, Deus te deu ciência de algo que você não sabe, que você não teria como saber, mas Deus te revelou. E assim é. Estes dias, ouvi um testemunho de um caminhoneiro que estava há 8 meses, salvo engano, 8 meses desempregado, e conseguiu arrumar um serviço, e louvava e glorificava a Deus, era servo de Deus, era filho de Deus, tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e começou a glorificar a Deus. No meio do caminho, ele é assaltado, e quando ele é assaltado, as pessoas, se não me engano, dois delinquentes assaltam, tomam a carga dele e resolvem
tirar dinheiro da conta dele, percebe que não tem nada, aí decide matá-lo. Salvo engano, arrastá-lo para um lixão e matá-lo. Mas, quando estão levando ele para a morte, ele implora pela vida, mas eles não dão ouvidos. Ele chora e fala com Deus: Senhor, estão me matando, vão me matar. E Deus diz a ele: eles não vão te matar. Eu deixei que acontecesse isso para que você desse um recado para esse rapaz. Em outras palavras, né? Foi isso. E aí Deus revelou a esse, Deus deu ciência a esse caminhoneiro de tudo que tinha acontecido no dia daquele assaltante, de um dos assaltantes. O que ele tinha passado, o que ele tinha visto, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E quando o caminhoneiro revelou isso, ele falou que na hora ele se foi imbuído de uma coragem, porque a força do Espírito Santo é o agir do Espírito Santo, e ele começou a falar para aquele assaltante o que ele tinha feito. Porque Deus deu ciência a ele. Ele não presenciou, ele não estava com o assaltante, ele não sabe os atos do assaltante, nem tinha como saber. É algo impossível, é algo sobrenatural, mas Deus mostrou para ele. E quando ele falou, o assaltante o reconheceu como um servo de Deus e disse: olha, tudo que é seu vai voltar para você, só a carga que eu não posso, mas porque tem outras pessoas envolvidas, mas o que é seu vai voltar para você. E ainda tirou o dinheiro da carteira e deu para ele para a condução, porque ele estava longe de onde eles o pegaram. Irmãos, essa é a palavra da ciência. Não tinha como o caminhoneiro saber o que aconteceu na vida do bandido, a não ser que Deus lhe desse a ciência do que aconteceu, o conhecimento do que havia acontecido. E é assim que Deus age conosco. Muitas vezes nós chegamos diante de uma pessoa e vamos orar para as pessoas e Deus nos dá ciência do que aconteceu. Uma vez eu lembro no escritório, eu estava evangelizando uma senhora que de repente apareceu no escritório. Já falei aqui, se não falei, falo agora, mas se falei, falo de novo. Creio que já falei. Uma senhora que chegou ao escritório e foi fazer uma consulta. Não sou advogada criminalista, mas ela foi fazer uma consulta, eu a atendi. E ela perguntou o que aconteceria com os filhos dela se ela morresse. Eu falei: olha, não vai acontecer nada, eles vão sofrer, eles vão ficar tristes. Não, mas o que vai acontecer a eles? Eu falei: eles maltratam a senhora? Maltratam, não sei o que. Eu falei: bom, aí teria que ter feito uma investigação, mas se a senhora se sente ameaçada, procura uma autoridade policial, faz um boletim de ocorrência. Ela falou: não. Aí eu falei de Jesus para ela, eu falei: não adianta eu ir com a senhora aqui na delegacia fazer um BO, porque a polícia não vai estar com a senhora 24 horas por dia, não vai poder protegê-la. Mas há um só que pode estar com a senhora 24 horas por dia, todo segundo da sua vida, que nunca vai deixá-la, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu falei do amor de Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ela. E ela reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando eu fui orar para ela, Deus me deu a ciência de que ela ia praticar o suicídio. Ela estava prestes a praticar o suicídio. E quando Deus me deu essa ciência, eu orando para ela, eu já tinha entregue a vida para Jesus, eu falei: a senhora estava propensa a praticar o suicídio? A senhora ia praticar o suicídio? Ela falou: ia. Antes de vir para cá, eu fui até o viaduto de Ferraz e Vasconcelos, e eu ia me jogar de lá. Eu falei: por que a senhora ia se jogar do viaduto? Porque na época o posto policial ficava ali perto do viaduto. Eu falei: então a senhora queria que socorresse? Não, é que eu tenho na minha bolsa uma carta explicando tudo que meus filhos estão fazendo por mim e contra mim, né, em meu desfavor, tudo que eu estou passando com meus filhos, e eu queria que eles fossem presos por isso. Eu falei: a senhora ainda quer isso? Ela falou: não, de forma nenhuma, a carta está aqui. Entregou a carta para mim, ó, está aqui a carta, me entregou a carta. E eu nem li a carta, eu rasguei a carta, porque não interessava, isso era o passado dela. Tudo se fez novo, porque o Espírito Santo passou a habitar nela. Ela teria uma nova vida, uma nova criatura ela seria a partir daquele instante. Então rasguei a carta. E ela disse para mim: eu não era para eu vir aqui, eu fui para o viaduto, eu não sei o que me trouxe aqui. Eu falei: o amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor pela senhora a trouxe aqui. E a partir daí ela foi liberta. Mas era uma vida que ia se perder. E eu não tinha como saber que ela estava tentando suicídio, por mais que ela perguntasse para mim o que acontecesse com o filho dela se ela morresse. Jamais
eu teria como saber que ela tinha uma carta na bolsa e que ela tinha saído para praticar o suicídio. Jamais. Mas Deus me deu essa ciência para um fim útil. Por quê? Porque Deus estava preservando a vida daquela mulher. Ela não podia perder sua vida. Ela não perdia, o diabo não podia ter a alma dela. E se ela cometesse suicídio, provavelmente seria isso que aconteceria. Deus a livrou da morte. Por isso que Deus me deu a ciência do que tinha acontecido com ela, do que ela pretendia fazer. Deus me deu a ciência do que ela ia fazer. E Deus não a deixou fazer. Mas me deu a ciência para que eu orasse, para que ela fosse liberta e para que a alma dela não se perdesse e a vida dela também não se acabasse. Para um fim proveitoso, para proteger aquela vida, para expressar o seu amor, o seu cuidado. Deus me deu a ciência. Não foi para que eu soubesse o que ela ia fazer por curiosidade, ou para que eu soubesse e fosse falar com os filhos dela, vocês estão tratando sua mãe assim? Não, é para que ela fosse liberta. Então o dom da ciência é algo sobrenatural, algo que não conhecemos, que não temos como conhecer, que não temos como saber, se não nos for revelado por Deus, se não nos for dado conhecimento por Deus. É Deus que traz os fatos até nós, é Deus que nos mostra a situação, para que nós venhamos saber e nos deixarmos ser usados por Deus. Não é por curiosidade, é para um fim proveitoso. E reitero, é algo sobrenatural, não é adivinhação, irmãos, não é adivinhação. Adivinhação não procede de Deus, não agrada a Deus. Deus fala para nós nos afastarmos dos adivinhadores, mas quando Deus nos dá a ciência. Lembra do caso também que perdão, irmãos, perdão. Um caso também que um rapaz estava muito triste, foi no escritório, não triste, preocupado, e porque ele tinha uma dívida para pagar e tinha dinheiro para receber, mas a pessoa que tinha que pagá-lo, aliás, irmãos, nem vou contar esse testemunho, vou contar outro que é muito mais forte, que eu não tenho muito tempo, eu estou tentando reduzir o tempo que nós vamos falar aqui, para que vocês possam ver o vídeo até o final, né? Não se cansem. Vou falar um que é bem melhor, entre aspas, todos são bons, né? Mas que vai chamar mais a atenção de vocês, porque é real também. Um rapaz que foi no meu escritório, porque ele tinha comprado um carro, e o rapaz que vendeu o carro se negava a entregar os documentos para ele. Entregou a chave, mas não entregava os documentos. Então ele não podia usar, se não me engano, era no caminhão, ele não podia usar. E ele queria ir na delegacia, fazer ocorrência, entrar com ação. Eu falei, nós podemos fazer isso sim, ele tem a obrigação de te dar os documentos. Mas também falei de Jesus para ele. E quando eu falei de Jesus, Deus me disse, terça-feira, se não me engano, foi terça-feira, ele entregará todos os documentos na mão dele. Aí eu falei, então vamos esperar, porque na terça-feira esse documento vai chegar nas tuas mãos. Eu não tinha como saber que o rapaz ia fazer isso, irmãos, a não ser que Deus me desse aquela ciência. Falei, não vamos entrar com ação, não vamos fazer BO, vamos esperar. E chegou nesse dia, o rapaz entregou todos os documentos para ele. E esse irmão hoje serve a Jesus, é um diácono, e eu louvo a Deus pela vida dele. Foi naquele dia que ele entregou a vida para Jesus, que Deus pôde revelar, entre aspas, dar esse conhecimento, essa ciência, para que ele se acalmasse e para que ele pudesse esperar o agir de Deus. Irmãos, aqueles que não têm Jesus no coração, aqueles que não entregaram sua vida para Jesus de todo o coração, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, estarão desprovidos desse privilégio de receber o Espírito Santo, desse privilégio de receber os dons espirituais. Vamos estar aqui outras vezes falando de outros dons, vamos falar do dom de sabedoria, o dom de cura, o dom de milagre, já falamos do amor, mas hoje nós estamos falando vamos falar dos dons e dos frutos do Espírito Santo, alternadamente, conforme Deus colocar no nosso coração. Hoje nós estamos falando do dom de ciência. Então não aceite adivinhações, mas deixe Deus usar pessoas na tua vida. E procure de Deus os dons espirituais. Deixe Deus usar você na vida de outros também. E um dos dons é ciência. Eu vou pedir para Deus, eu quero o dom de cura, eu quero o dom de cura. Não. O dom é por fim proveitoso. Não adianta você pedir o dom de cura. E quando alguém precisar, que você ore, você se fala, estou cansado, não vou atender mais esse irmão, liga toda hora, pede toda hora oração. Não vai ser um fim proveitoso. Deus não vai poder contar com você, nem as pessoas que precisarem de você. Mas
peça a Deus, Senhor, dá o dom do Espírito Santo, aquele dom por fim proveitoso, aquele dom que o Senhor sabe que eu vou estar à disposição e o Senhor vai poder me usar quando o Senhor quiser, e teus propósitos serão cumpridos na minha vida e na vida de outros. Peça a Deus esse dom, e Deus te dará o melhor dom, de acordo com a necessidade daqueles que estiverem ao seu redor, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, e de acordo com aquilo que Deus conhece você estará disposto a se deixar usar por Deus, o quanto e como. Então Deus te dará o dom certo, o dom que realmente você vai se alegrar em ter, e vai deixar o Espírito Santo agir através de você. Amém? Dom de ciência não é admiração. Dom de ciência não é para suprir curiosidade sobre a vida dos outros, para saber da vida dos outros. Dom de ciência é um dom sobrenatural, um conhecimento que vem de Deus para nós, para um fim proveitoso, para auxiliar a nós, aos que estão ao nosso redor, ao corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, e quarta-feira estaremos aqui com a oração, o nosso clamor diante do Senhor. Deixe seu pedido de oração na terça-feira até às 15 horas, porque eu faço a gravação e posto na quarta. Deus abençoe grandemente. É bom ter você comigo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.